Alô, buenas! Como estão os nobres silvícolas? Toda semana a gente tenta trazer vamos dizer, o melhor em termos de aventura, histórias de aventura em livros, em filmes, histórias reais. Mas às vezes o pior é o melhor, né? Tirar uma galhofa de alguma coisa muito ruim, muito tosca, também é válido, né? Também diverte a gente um pouco. E dessa vez eu queria trazer para vocês um filme que eu descobri por acaso, num desses canais do YouTube que trazem filmes completamente desconhecidos, né? Filmezinhos B, que a maioria deles eu acho que não chegou nem a passar no Brasil, passaram um pouco no cinema e sumiram. E esses canais aí, eles recuperam essas obras divertidas, assim. Tá? E esse filme em especial me chamou a atenção para eu assistir por um motivo pessoal, que eu já vou contar para vocês. Tá? Eu estou falando desse clássico do cinema, quase um Cidadão Kane, chamado Forbidden Jungle, A Selva Proibida, tá? Que é um filmezinho em preto e branco, gravado em 1950 pela Eagle Lion Films, tá? Que era uma produtora de filmes baratos e a toque de caixa. Tá? Nesse ano aqui, 1950, que eles gravaram Forbidden Jungle, né, essa obra clássica do cinema, eles fizeram mais de 30 filmes. Tem uma ideia assim de como era a produção. E eram filmes que tinham aquele clima dos serials, dos seriados de cinema, que eram passados a cada semana, né, e que juntava a gurizada, né, a garotada, tinha sessões duplas, e eram coisas muito curtinhas, tá? O Forbidden Jungle, ele tem tipo 1h15, mais ou menos. Tá? E a produçãozinha paupérrima, gravada em estúdio, gravada talvez no Jardim Botânico de Los Angeles, como era a selva de muitas produções desse mesmo nível. Tá? E o Forbidden Jungle me chamou a atenção porque esse título também é o nome da música que abre os nossos episódios. Tá? Forbidden Jungle, que é uma música composta e gravada pela minha banda, os Quentin Brothers, né? Estão num hiato por enquanto, mas contava com as célebres presenças do Rodrigo Halvers, do Clayton Ribeiro e do Luiz Nitsky, e desse amigo aqui da vizinhança de vocês. Tá? Se vocês quiserem nos prestigiar escutando a música, o link está ali na descrição, assim como eu vou colocar também o link do filmezinho, se vocês quiserem dar uma conferida. Eu assisti o filme na primeira vez numa velocidade normal, e depois eu fui conferir, né, alguns pontos assim e coloquei na velocidade duplicada. Tá? Confesso que o filme ficou bem melhor. Tá? Então, vamos contar um pouquinho da trama elaboradíssima, cheia de plot twists, né, do Forbidden Jungle. A gente tem um caçador, o Tom Burton, né, que é um grande caçador branco da África. Tá? O cara com bigodinho cachorro, assim, estilo Clark Gable e tal, que gosta de, às vezes, filosofar. Fica contemplando, olhando o horizonte, assim, tal, com uma cara meio sorumbática. E a frase dele, assim, né, o lema que ele vive é: naquele tempo eu acreditava que dinheiro era a coisa mais importante do mundo. Então a gente vai ver qual é a lição que ele vai ter. Tá? E ele também fala: grande parte da minha vida foi caçar animais selvagens. Dessa vez, de repente, eu me vi procurando por um ser humano. Tá? O Tom Burton, ele foi contratado para procurar um menino cujos pais faleceram na África, e ele foi, segundo a lenda, criado pelos animais. Tá? Se isso traz lembranças de vocês de Tarzan, Mowgli, também acho que não é por acaso. Tá? E me lembrou também, como ele quer pegar o menino e levar a força para Nova York, eu acho que tem algumas notas de King Kong aí, nessa mistura desse coquetel. Assim. Tá? A selva. A selva em si é um espetáculo à parte. Ela é povoada de tigres, não, vamos chegar no tigre. Povoada de leões, povoada de búfalos, cobras, que outros animais aparecem? Aparece uma pantera, né? Chimpanzés, todos eles aparecem através de insertos, que é uma palavra que a gente aprendia na cadeira de cinema, na faculdade,
que um inserto é quando tu pega uma cena, sei lá, tu vai mostrar o personagem tá com um livro na mão, né, tá mostrando. E aí tem um corte, né, e mostra só a mão dele para ver detalhe. Ou uma imagem de arquivo também tem essa mesma função. E o filme, toda vez que não é os personagens ali no Projactzinho deles, é imagem de arquivo. Tá? E umas imagens assim, às vezes com uma resolução bem tosca, umas coisas nada a ver. Sabe? Corta uns leões levantando e indo embora. Corta uma cobra passando. Nada a ver com a história, só para mostrar que eles estão na selva, tá? E ele é uma coisa muito cara de pau, né? E o caçador, aí a coisa começa a ficar sensacional. Esse caçador, ele está atravessando a África, junto com os nativos, né, os empregados dele para essa missão, e eles estão carregando uma jaula de bambu com um tigre, em plena África. E ele conta que ele capturou esse tigre, um tigre comedor de homens, na Índia, mas com medo de perder o tigre, ele estava atravessando a África pela selva, os caras levando o tigre no lombo. Sensacional, assim, a coisa já começa fazendo muito sentido, assim, muito razoável, assim. E aí ele está procurando esse menino, né, segundo onde disseram que ele poderia ser encontrado, e aí ele para numa outra contemplação profunda dele e diz, olha, eu acredito que esses nativos nunca viram um homem branco. E exatamente um instante depois o que aparece? Um homem branco, tá, que recebe eles, tal. Os nativos são um espetáculo à parte, tá? O povo africano deles lá parece uma mistura, tipo assim, de navarro com Papua Nova Guiné, assim, tá? De africanos eles não têm nada. Tem uma mocinha, e essa mocinha parece completamente latina, tá? Tem também nada de africano, tá? E aí ele pensa assim também. Não, aí é o outro cara, né? O outro homem branco, né, que também é um caçador arrependido, tem uma mensagem ecológica aí no meio, e ele diz pro Tom Burton assim, nenhum homem branco entrou naquela floresta e viveu para retornar. Ela é conhecida como a selva proibida. Pô. E aí o cara entra e logo depois ele encontra o menino. Aí encontra o menino, aí sentam, bate um papo e tal, fala de Nova York, que é uma cidade muito bonita, que tem a Broadway, e o menino, de repente é legal, mas eu posso levar os meus amigos junto? Não, não pode, então de repente não é tão legal. E o que acontece depois é uma sucessão de cenas completamente sem o menor sentido, descabidamente fora da trama, né, dessa baita trama. Por exemplo, tem uma cena que um gorila não, é a Conga Mulher Gorila, porque é um homem vestido de gorila, numa fantasia extremamente realista. Ele simplesmente pega uma mulher lá, bota no ombro e sai fincado, carregando a mulher. Tem uma outra cena também, que é de uma estupidez assim atroz, um chimpanzé ninando um bebê no berço. Só que, o chimpanzé dele, né, ninar, e o nenenzinho quase caindo, quase pulando do berço, abrindo o berreiro, apavorado. E os caras olham, a risadinha do He-Man, aquela com a mão na cintura, assim, né? E é nesse nível, assim, a coisa. Tá? Tambor tribal rolando solto no fundo. Aí tem uma outra que também não tem nada, até então não estava falando nada de curanderismo, de feitiçaria, nada. Mas o cara adverte ele, a feitiçaria é praticada ao máximo aqui. Ao que ele bate no coldre e diz, tenho minha própria feitiçaria. Que cena, hein? Das 10 mais do cinema. Lá pelas tantas, o macaco, que os macacos nesses filmes eles são sempre um alívio cômico, né? Ficam dando piruetas ad nauseam, e um dos macacos abre a jaula com o tigre. Aí a gente entende por que o cara atravessou a África com um tigre, né? Porque isso serviria ao final para cenas maravilhosas de luta, em que o tigre de pelúcia, daí eles trocam, né? Ataca a Conga, a mulher gorila, e eles ficam rolando no chão. Aí depois o tigre se enrola com uma cobra de borracha, né? Aí repete cenas dos bichos, aí volta, né? Aquelas cenas de arquivo dos bichos. E aí o Tom Burton tem uma crise de consciência
E ele pensa assim: meus pensamentos eram apenas para a segurança de Tawa. Tawa é o nome do menino que foi caçar o tigre, né? Porque todo mundo, a partir de agora, estava todo mundo em perigo. Tinha leões, tinha cobra, tudo, mas apareceu um tigre e aí tá tocando horror. Né? E aí ele fala: meus pensamentos eram apenas para a segurança de Tawa. Eu aprendi a amá-lo tenramente. Olha que bonito isso, né? Que lição. Eu sei que o Mowgli mata o tigre, mata o Shere Khan, né? O caçador deixa o guri, porque viu que o lugar do guri era lá na selva, junto com seus amigos macacos dando piruetas. E ao final, ele tem um último momento dele de contemplação, né? Em que ele olha com aquela cara assim, de que caiu na real finalmente, né? De como ele estava errado a vida inteira, e diz: então eu percebi que dinheiro não é a coisa mais importante do mundo. Cara, olha, é de bater palma, sabe? É sensacional. Antes que termine, eu gostaria de fazer um agradecimento especial porque o canal ganhou o seu primeiro presente. Tá? Primeiro presente enviado por o canal, por uma das nossas ouvintes, digamos, né, na nossa audiência, aí, uma das nossas telespectadores, né, que foi a Ana Paula, tá, que mandou esse livro maravilhoso, O Império dos Gibis. Tá? Muito obrigado, Ana. Tá? Devorei. Tá? Conta a história dos quadrinhos da editora Abril. Desde quando começou, lá na década de 50, até o fim do setor de quadrinhos da Abril, que foi uma coisa muito triste. Eu acompanhei boa parte dessa história, tá? Desde quando eu começava a ler Disney, até depois passei para super-heróis e tal. Então, assim, ó, presente maravilhoso. Vem cards, porque card conta ponto. Mas são cards legais, tá? Que eles aprofundam um pouco a história de cada uma dessas publicações que foram importantes na história da Abril. Então, novamente, muito obrigado. E quem quiser, tá, mandar algum presentinho para o seu amigo Henrique San, tá? A minha lista ali da Amazon tá na descrição. Vou ficar muito feliz. Tá? E quem quiser mandar alguma coisinha antiga, sei lá, gibi, fala comigo, tá? Que eu passo o endereço tudo direitinho. Tá? Vamos terminar então com uma frase, que na realidade é o nome de música, né? Que é a música do seriado Monk. Tá? O nome da música do seriado Monk é uma Selva Lá Fora. Até logo mais, manas!